CBN Economia e Finanças. 9h50. Professor Alexandre Lages, eu esperei a semana inteira por esse momento aqui para a gente poder debater o assunto da vez. Eu não quero tratar como polêmica, porque eu acho que quando a gente fala polêmica, apesar de ser polêmica, mas taxa como polêmica, a gente não amplia o debate, não mostra que ele pode ser algo proveitoso para a gente, né, esclarecer mais. Fica muito para aquela rixa de um lado contra o outro. Então, acho que isso não é produtivo. Mas é o assunto da vez, na área da economia, que é o debate sobre a questão da escala 6x1. O que a gente pode começar a ilustrar para o nosso ouvinte no tipo CBN, né? Com pluralidade, para que a gente possa formar uma opinião mais legal. Perfeito, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Né? Na realidade é um assunto que divide opiniões, né? E a gente como economista, a gente tem sempre a preocupação de ter o pé no chão no sentido de tentar agregar e mostrar um caminho. Porque justamente é isso que não se tem hoje. Inclusive, a gente está em discussão muito no Departamento de Economia, tem muitas opiniões, são muito divergentes em alguns aspectos e convergentes em outros. Como você bem colocou, a intenção não é já definir alguma coisa como sagrado ou imutável, mas mostrar o caminho que a gente tem e a repercussão disso no dia a dia, no que vai acontecer se de repente isso ser aprovado sem um debate ou uma solução mais econômica para a coisa. Né? Então nós temos aí a questão do que é imutável, o mercado ele vai se adaptando. Eu lembro quando eu vim para cá, para o Paraná de São Paulo, o pessoal vai lembrar disso, o mercado não abria na hora do almoço. Então a gente tinha um mercado, eu pensava, poxa vida, o horário que eu estou tranquilo eu não posso consumir. Né? Isso tem uma mudança, depois você tem ali, chegando sábado, atendendo mais tarde, depois domingo, as lojas 24 horas, e você tem toda uma prestação de serviço se moldando a uma realidade de consumo, né? Principalmente em finais de semana, onde você tem mais propensão a consumir. Então você tem uma adaptação de mercado. Ou seja, gerar mais lucro também. Perfeito. Então isso aconteceu, não digo naturalmente, mas o tempo foi se impondo e, lógico, todo mundo começou a ganhar com isso, porque o próprio vendedor, o trabalhador ganha, mas aí tem essas questões que a gente está discutindo hoje, né? Até que ponto isso é importante e, de repente, pode estar trazendo um problema aí para o trabalhador em si, né? Que é a discussão do momento. Claro, todos os economistas dizem isso vai dar um impacto de 33% no custo do trabalho. Então, é um valor que a gente tem que deixar ali como, vamos dizer assim, ponto de referência. Isso é fato. Por quê? Por quê? Porque você tem um aumento, uma diminuição, né, na produtividade, porque você diminui a quantidade de trabalho, mas mantém o salário. Então, você tem uma relação direta de custo-benefício. Você não está recuperando parte do salário que você está pagando porque o trabalho diminuiu. E isso tem um impacto de 33%. Mas a gente faz uma diminuição nessa análise, uma diminuição basicamente fria de horas, mas não necessariamente de produtividade. Acho que daí pode ser um debate diferente. Claro. Porque pode produzir o mesmo com menos horas. Certo. Que é o que todo mundo sempre quer também, né? Produzir mais com o mesmo horário, né? Concorde que isso demora um tempo para você conseguir com chegar. Certeza. E é isso esse gap que a gente está discutindo. De repente não é... Se isso fosse possível hoje... Pronto, você pegaria, trocaria, de repente, igual se fala, substitui por tecnologia, desenvolve alguma coisa, momentos paliativos. A transição, né? Claro, tem que isso pensar muito nisso. envolve um desenvolvimento, né? E aí que tá. Você falou uma palavra importante que é o tema todo aqui, produtividade. A produtividade, infelizmente, do Brasil é muito baixa, todos os economistas também concordam em relação a isso. Se você pegar países e comparar, também fica injusto, porque você tem realidades diferentes, com produtividades diferentes, onde você já pode, em alguns países, se dar ao luxo de ter um pouquinho mais de flexibilidade nesse sentido. Não que a gente não queira, por isso a preocupação de a gente sempre deixar claro aqui que, embora a gente seja economista, a gente também tem essa preocupação social. A economia, no nosso enfoque, é justamente para dar condição social. Se não tivesse isso, não haveria necessidade, né? Então, a própria busca por uma solução é complicada. Então, se você tem menos produtividade, o que está gerando essa produtividade menor? Você tem baixa qualificação, escolaridade no país, você tem um desenvolvimento tecnológico realmente voltado muito mais para produtos e commodities, que valor agregado baixo,
E isso você não consegue mudar do dia para a noite. Você tem uma burocracia muito forte no país. Então você tem toda uma legislação trabalhista que ingessa alguns aspectos que muita gente diz que pode ser uma forma de gerar emprego e dar flexibilidade, que seriam mais voltados para a modernidade, de você combinar, por exemplo, igual se faz nos Estados Unidos, de hora trabalho e tudo mais. Então tem os apontamentos de soluções. Então a gente não está aqui só trazendo o problema. Mas o problema também tem que ser discutido. Por quê? Esses 33% é aquela história não existe almoço grátis. De algum lugar vai ter que sair, né? Se você não consegue adaptar rapidamente essa produção de 33%, quem vai pagar a conta, né? E aí tem vários apontamentos também que os economistas fazem. O primeiro deles, que é o mais óbvio, você vai ter que, de certa forma, contratar outras pessoas, vai ter custo, né? O empregador, cuidado com isso. A gente tem vários tipos de empresa no Brasil. A gente tem empresas gigantes com possibilidades e tem empresas pequenas, e o problema dessa discussão é muito em relação aos serviços. Então, boa parte dos serviços já está na informalidade. É isso que eu ia mencionar. Então, você tem aí construção civil, até quando eu trouxe os dados aqui. A construção civil é em torno de 60% de informalidade. Comércio, 40% de informalidade. Então, você tem uma propensão, quando você tem esse tipo de ingerência, de aumentar o custo para quem produz, de forçar uma certa informalidade também, né? Mas a gente sabe também que a questão da informalidade, ela tem a parte burocrática e a parte de impostos altos no país, mas tem também o aproveitamento por parte de quem não quer fazer esse recolhimento e quer ampliar lucros também, né? Então, a gente tem essa discussão social nesse sentido. Muitos profissionais, empresários têm condições e acabam não optando pela formalidade porque quer reduzir custos também e acaba o trabalhador se sujeitando a uma situação como essa. Então, assim, claro que tem a parte, né, técnica que a gente tem que falar, mas é uma discussão muito ampla porque envolve muito a parte social e cultura, né? Como a produtividade é baixa no Brasil, e eu concordo plenamente, mas muito disso também, às vezes, por sobrecarga de trabalho, né? E a gente nem começou a discussão ainda. Sim, olha, e é muito bacana isso. Você já está empurrando a questão da informalidade, que é complexa. Sim. Eu fiz um estudo aqui em Ponta Grossa, já faz um bom tempo, sobre informalidade. E é impressionante, assim. Eu achei que eu pegaria, por exemplo, num único bairro e já descobriria como é que funciona a informalidade ali. Eu fiz a cidade inteira e a amostra era muito difícil de chegar, porque é muito difícil detectar onde está a informalidade, etc. Então, você vê como é complexo. E tem na própria cidade, tem características diferentes da informalidade, né, também. Exatamente. Uma pessoa que está produzindo ali no quintal e você não sabe que ela está naquela casa, é informal. Sim. E não precisa estar vendendo, de repente, muamba a óleos vistos para saber que está na informalidade. Né? Ou ser um funcionário de alguém na informalidade também. Então, tem vários cenários, né? Vários cenários. Então, aí já é uma complexidade grande. Aí você vê a questão da inflação, que é outro apontamento. Se você não tem como escapar, quer manter o pessoal na formalidade, você aumentou em 33% o custo, eu estou falando porque tem empresas pequenas. É isso que tem que se pensar. Ou dono da panificadora de vila, por exemplo, né? Da farmácia de vila também. Quando você começa a polarizar, igual você colocou muito bem no começo, a impressão que dá é que tem ali o malvado, o capitalista, dono do bem, e tem um trabalhador sofrido que está doando praticamente a hora de trabalho e está sendo apropriado. Você tem que pensar que é teu vizinho, que tem um mercado na esquina, que se passar a ter 33% de aumento de custo do dia para a noite, vai ter que fechar ou vai ter que ter alguma outra alternativa. Geralmente a alternativa que se tem é aumentar preço, porque aí você consegue recuperar o aumento de custos que você não tem o que fazer, né? Esse aumento de preço gera inflação e aí a gente entra bem na nossa seara aqui, que é a questão de você, elas por elas. Você diminui, você mantém a tua tranquilidade no trabalho com uma redução de carga de trabalho, teu salário é o mesmo, só que os produtos que você passa a comprar perde valor. E aí você tem uma piora na tua condição de vida de consumo e, de repente, você é até obrigado a aumentar a quantidade de trabalho para poder comprar os mesmos bens que você comprava antes e volta tudo à normalidade. Não sei se você me entende. Entendi. Você reduz para, sei lá, do jeito que se propõe, né? 4 dias, e depois você volta para 6 de novo. Aí você vai fazer bico, né? No caso, vai ter que trabalhar... Porque os preços subiram. Os preços subiram e vai ter que trabalhar num outro local, vai continuar trabalhando ali, daí vai ser muito uma escolha também, de trabalhar nesse sentido, mas uma escolha por necessidade de ter que...
E a outra coisa que está também o pessoal comentando muito, até você comentou aqui em off, e é interessante, é a questão da tecnologia, né? Você tem o pessoal que questiona, vai ser mudando para inteligência artificial, etc, etc. Então tem uma mudança aí que pode ser gradual e em alguns aspectos pode até ser acelerado para ter uma substituição aí da mão de obra. Então tudo aí pode ser colocado na mesa dessa forma. Isso vai acontecer também, né, pessoal? A tecnologia vem cada vez mais forte. Você já percebe mesmo antes da inteligência artificial como a própria tecnologia já modificou o mercado de trabalho. Acho que isso também vai ser natural e muita gente está usando isso como um argumento perverso para botar medo. Isso que eu acho o pior de tudo, né? Eu adoro divergência de opiniões, né? Acho que debater aqui é muito interessante. Mas quando se utiliza alguns argumentos perversos, seja para um lado ou para o outro, você não está contribuindo com o debate. Você está querendo só marcar posição ali, né? Nesse sentido. Então, isso que é preocupante, né, professor? Então, e tem alguns setores que não tem o que fazer. A tecnologia não entra. Intensivo em mão de obra, o tempo pode mostrar, de repente, prestação de serviço, supermercado, check-out, vai modificando. Com o tempo vai. Os bancos mesmo, ninguém imaginaria que você não precisaria mais nem entrar em banco e estaria no teu celular, tudo. Então, o serviço ele vai se adaptando, mas isso demora um tempo, né? Você tem uma evolução gradual. E quando você tem essa intervenção de mudança, que inclusive está na Constituição, né? Sim, tem que ser uma PEC, ela tem que ser... Por isso que, assim, tem que ter debate, tem que ter... Acho que para tudo tem que ter, mas em temas como esse não é que vou começar o projeto ali, amanhã já vota e já no outro dia muda. Não, você tem um tempo para debater isso e eu acho que todo mundo deve estar interessado nesse cenário, né? De a gente poder... Como poder equacionar para todo mundo? Como diminuir imposto, como otimizar imposto, como, né, criar cenários, porque é o momento de você discutir também a questão de carga tributária. Tivemos uma reforma tributária bem meia boca, né, professor? Que não foi nem regulamentado em diversos pontos. Então, é tempo para debater o que é possível. Como que não vai impactar tanto? Se vai impactar por quanto tempo? E aí a gente vai ter um cenário melhor, porque daí as pessoas vão ter mais tempo e vai gerar mais economia, vai gerar mais trabalho também. Porque vai gerar um problema se isso não for feito. O pessoal está citando muito também, eu vejo em todo lugar citando o mesmo exemplo, a questão das empregadas domésticas, a regulamentação que não deu certo, né? Por que não deu certo? Porque aumentou a informalidade, os donos de casa, as donas de casa que tinham que pagar esse encargo maior para a empregada, né, tentando, de certa forma, regularizar o sistema e o trabalho dessas empregadas. E o que aconteceu? Aumentou a informalidade. Esse foi o problema. Então, se você faz de um jeito não pesquisado, gradual, ou mesmo vendo os impactos que vai ter na economia, em vez de você ajudar a sociedade, você está piorando. É nesse sentido o alerta. Nesse sentido o alerta. E como que se contribui para poder fazer uma análise de fato nesse sentido, professor? O que o senhor imagina que deve ser motivado? Porque a gente não pode ficar numa discussão apenas lá com os nossos congressistas. Sociedade de classe tem que entrar, fazer debate como a gente está fazendo, mas ampliar isso com universidades, com instituições da sociedade civil. Como que o senhor vê que a gente pode ter um debate mais produtivo nesse sentido? Eu acho que foi importante para a gente já entrar no debate, quando você vem com uma proposta dessa. Nesse sentido, eu acho extremamente válido. O problema é a velocidade com que isso vai pegando quando vira populismo. Porque você já está tendo votação recorde aí, já está passando pelas primeiras fases de votação, uma coisa que não está nem para nós ainda está entendível, porque o impacto é enorme. Você vai ter vários tipos de empresas de diferentes tipos de produção, de gente com interesse X, Y e Z em relação a isso, e aí vem a questão do populismo. Então, isso não é legal, né? Mas o debate, como você bem diz, tem que ser feito, porque a universidade está para isso, a gente, vocês como comunicadores, nós também fazendo a nossa parte, de alertar para as consequências e ver o que realmente pode ser feito. Tem soluções já de seguir modelos dos Estados Unidos, viu que Portugal não deu certo, já regrediu, porque Portugal tentou fazer isso. Diminuiu a quantidade e já deu problema lá. Isso foi feito em 1996. Eles reduziram de 44 para 40 horas, diminuíram o emprego, diminuiu a produção, diminuiu as vendas e diminuiu a contratação e aumentou o desemprego.
exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Então, já foi feito. Mas é em uma outro realidade país. também de 30 anos atrás, né? Tem que atualizar Mas aí pra- que tá. Você simplesmente... Mas tem um exemplo, você tem que pegar a base. Você dizer, tem exemplos bons e tem exemplos ruins. Depende muito do país. Sim. E aí a gente volta na questão. Nossa, tecnologia baixa, burocracia alta, produtividade extremamente baixa. E o que mais se fala é em produtividade. Se não tem produtividade brasileira, o brasileiro não consegue ser competitivo nesse sentido, aí a nossa questão cai por terra. Tem que analisar esses parâmetros de produtividade. Eu acho que é isso que falta. A gente falta ter mais conteúdo para debater situações e entender de fato o que é mais produtivo, o que é menos produtivo, como ampliar a produtividade em si. Eu acho que é preciso ter esse debate. No Reino Unido, por exemplo, foi feita uma pesquisa, né? E 90% das empresas de determinados segmentos, e acho que isso que é importante, tem segmentos e segmentos, então tem que ter uma análise separada também, aprovaram a escala 4x3, aumentou a produtividade, aumentou receita, faturamento, qualidade de vida também, percepção. Só que como é que é o cenário lá e como é que é o cenário aqui? Como são as leis trabalhistas lá, as leis trabalhistas aqui? Como que a gente consegue adequar nesse sentido? Não dá para pegar só lá foi bem ou lá foi ruim e aqui. Como que ficaria bom, né? Pois é, e a gente passa, evidentemente, pela educação, passa, evidentemente, pela essa mudança de parâmetros, tem a relação diferencial de países, que é inevitável, né? E aí que tá, a educação sempre vai ser base e o país realmente fica à mercê. Também tem, até nos dias de feriado se fala, o país que tem muito feriado é menos produtivo. Você veja que são tantos detalhes para mostrar como um país pode ser diferente um em relação ao outro, Sim. que a gente tem que colocar realmente tudo na ponta do lápis aí, porque não é só dizer que é improdutivo por quê? São os embargos, as dificuldades de contratar, é realmente o ensino que está limitando esse tipo de profissional. A tecnologia não entra aqui, não entra por que não entra? Nós não temos perfil para isso, nós vamos ser sempre colocados como um país de commodities, de subsistência, de valor agregado baixo. Então, essa visão. Tem fiscalização, do país... né, de fato, né? Existe fiscalização, porque às vezes você tem um imposto alto, porque você também não tem fiscalização. Então você não consegue trazer o recurso e você aumenta e de quem paga acaba pagando mais. Se você tivesse às vezes um recurso menor, um imposto menor e mais gente contribuísse, e isso não falo só no mercado de trabalho, mas falo de impostos um todo, você poderia ter um aumento de receita sem aumentar necessariamente o valor pago, né? Porque não tem fiscalização. A gente vê muita gente na informalidade que opta por isso porque não tem fiscalização também, né? Perfeito. Então, tudo vai se adaptando com as possibilidades que a gente tem. Eu lembro aí da Covid, a gente tem uma mudança meio que radical no sistema de trabalho, muita gente indo fazer trabalho em casa. Então, essas mudanças de paradigma, se não for um evento externo igual foi a Covid, tem que ser gradual e muito bem organizado. Isso também é questão de governo, porque você fazer uma revolução educacional não depende de... A gente tenta fazer isso e não consegue há anos, né? Nós temos notas baixíssimas em rankings mundiais e toda hora você vê o Brasil lá embaixo em produtividade, em investimento, empreendedorismo, uma série de questões que estão relacionadas à produtividade e à diminuição da carga de trabalho. Das eleições, o que eu mais tiro e que me traz ainda uma reflexão muito grande é uma pesquisa que eu tinha feito e mostrava que 41% do eleitorado, mas isso acaba a gente podendo trazer a amostragem para a população como um todo, não tinha ensino médio. Então, a gente ter 41% do nosso, quase metade do nosso eleitorado e da nossa população sem o que deveria ter esse título sem o ensino médio, a gente está falhando muito, porque a gente não vai conseguir aumentar a qualidade do serviço, aumentar a produtividade, aumentar o salário, e essa pessoa poder ganhar mais e girar mais a economia, né? Porque aí você fala assim, poxa vida, se a gente tivesse mais educação, no que já mudaria? Mudaria muita coisa, porque você teria uma procura, você teria uma entrada no mercado de pessoas com mais poder de decisão, com salários melhores. Estratégias melhores, podemos fazer assim que vai ser mais produtivo, e você... realmente aquilo, né, mais preparados para tomar decisões. E provavelmente esses trabalhos onde você tem uma carga de trabalho maior, teria falta de trabalhadores e aí você teria que trazer condições melhores para conseguir produzir a mesma coisa. Então você teria uma mudança toda na estrutura da forma como empregado e empregador se relacionam. Isso seria de maneira quase que natural. E aí, mas o pessoal que manda tem interesse na população ter mais qualidade cognitiva, ter mais conhecimento, ter mais ação cultural? Será? Para poder ter mais embasamento para tomar decisão e também reivindicar
Aí fica uma questão bastante complexa para a gente ver. Tem interesse na educação ser melhor no país como um todo? É algo que a gente tem que refletir. Também. 10 horas e 9 minutos. Obrigado, professor. Eu que Está tendo uma agradeço coletiva do ministro Alexandre de Moraes por conta da situação que aconteceu em Brasília, né? Com um homem-bomba lá, a explosão que teve. A gente não teve o repórter CBN, pôde aproveitar um pouco mais o professor Alexandre Lages. A gente vai continuar falando desse tema às 11h15, numa outra perspectiva com o Rodrigo de Barros no CBN Criatividade. Então é bem legal a gente poder trazer a parte... Falamos parte social também aqui com o professor Alexandre Lages, mas essa parte mais técnica da economia, também a parte por parte dos trabalhadores, porque daí você aqui na CBN você vai poder detalhar a sua opinião, ter um embasamento ainda maior para a gente poder discutir esse tema, porque tem que ser discutido. 10h10, obrigado, professor. Eu que agradeço sempre.